Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma aplicação teórica do Teorema de Fubini, que vai ser a regra de Leibniz para integrais próprias. O interessante é que vamos aplicar integral para derivar. Eu acho bem interessante esse caminho e é uma aplicação legítima, vamos dizer assim, né? Então, seja f uma função de AB, aqui eu vou colocar aberto, cartesiano CD, aqui eu vou colocar fechado, intervalo, para os reais, uma função contínua com também essa derivada parcial contínua. E seja h uma função que vai de AB para os reais, em que para cada x nós associamos a integral de c até d de f de xy dy. Então, basicamente, o que nós temos é, para cada x fixado, temos esse f de xy, tudo contínua, então podemos integrar em relação a c e d dy, isso aqui vai dar uma função que depende de x. Então, o que nós temos? Teorema. H é derivável e vale essa fórmula aqui, ou seja, no fundo a gente pode derivar dentro aqui dentro. H' de x é igual a integral de c a d de del f del x de xy dy. Essa é uma fórmula, não está em nenhum lugar do cálculo de uma variável, né? Não tem jeito. Precisa de derivada parcial, é uma regra. E um ponto interessante, eu vou botar como consequência, mas é um exercício para vocês pensarem enquanto eu faço a demonstração disso. Ou vocês pausam o vídeo e tentam fazer. Que é o seguinte, pega uma função de R2 por reais de classe 1. E agora defino h de x, tá? Agora tiramos o problema do domínio. Uma integral que vai de 0 até x, de f de xy dy. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar, por exemplo, o f de xy igual a integral de 0 até x, vamos botar o f de xy igual a exponencial de xy dy. Então, isso aqui vai ser igual a, se a gente fizer todas as continhas, vai dar integra em relação a y, então é exponencial de x sobre x, y, em que a gente substitui x igual a 0, y igual a 0, e y igual a x. E essa conta aqui vai dar, olha, quando y é igual a x, exponencial de x ao quadrado dividido por x, e quando y é igual a 0, aqui em cima dá 1, menos 1 sobre x. Então, por exemplo, só para declarar como exemplo, a integral do exponencial de xy dy de 0 até x é uma função que depende de x apenas e dá para operar. Então, considera h de x essa função aqui. Tá? A integral de 0 a x de f de xy dy. Quem é h' de x? Como que a gente deriva? Tá, isso aqui eu vou deixar por enquanto como exercício, mas eu vou responder no final dessa aula, depois que eu fizer essa demonstração. É uma demonstração bem interessante como a gente calcula aquilo, é por isso que eu estou passando. Bom, então pré-requisitos. Primeiro, o grande pré-requisito é que se a gente derivar em relação a x, se del f del x de ty dt, então a gente, vamos dizer, estamos integrando em relação à primeira variável. Então, o que a gente vai perguntar? Qual é a função cuja derivada parcial em relação a x é del f del x? Bom, é a própria f. Então, se a gente integrar isso aqui, então vai dar f quando t igual a x é t igual a x0 e vai dar essa expressão aqui. Já é direto. E também, vamos dizer, quase uma exigência disso aqui de cima, que é o teorema fundamental do cálculo. Se f é contínua, f de x, a integral de 0 até x disso aqui, ou seja, se f de x é igual a integral de 0 até x, ou de x0 até x, deixa eu só botar no lugar certo, de f de t dt, então f' de x é igual a f de x. É isso que a gente vai fazer, só esses dois resultados e a gente prova, claro, e o teorema de Fubini, a gente prova essa derivação aqui. Então, olha só o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é, pega essa função aqui e integra em relação a x. Essa vai ser a ideia. Então, quando a gente integrar, então o que a gente vai fazer é considerar uma nova função, f de x. Eu vou fixar, antes de tudo, fixe um x0 qualquer. Fixe x0 pertencente a b. Qualquer valor, não interessa quem é esse x0, é só para poder integrar, porque eu vou integrar e depois derivar. E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou definir f de x
igual a integral de x0 até x, da integral de c até d, de del f del x, seria assim, xy dy dx, né? Vamos dizer assim. Então, ou seja, teríamos essa aqui é o que nosso candidato a galinha de x, e o que a gente vai fazer é integrar em relação a x. Só que, como eu falo, eu não gosto, a gente se perde muito fácil da notação, eu espero que isso fique claro, porque eu sempre prefiro trocar essa letra do meio. Fica mais claro todos os termos. Então, o que nós temos? Esse aqui é igual, agora sim, pelo Fubini. Tá? Então, só para explicar o que está acontecendo, é o seguinte, nós temos um intervalo CD, nós temos um x0, um x fixado, nós temos um C, um D, um x0 e um x, vamos dizer, um x0 fixado e um x móvel, mas é para cada x nós temos. E o que a gente está fazendo é essa expressão aqui, estamos integrando del f del x em relação a esse retângulo. Então, o que a gente pode fazer é inverter as integrais iteradas. Então, vamos fazer. Então, esse cálculo aqui vai ser a integral de c até d, da integral de x0 até x, de del f del x, no ponto ty, dt, agora inverte isso aqui, dx. Agora, como que eu disse, é aquela primeira parte que a gente pode integrar, né? A gente tem a expressão. Isso aqui é igual a integral de c até d, bom, exatamente de f de x, y, menos f de x0, y, dt. É o dx. E quanto dá isso? Olha, vai dar integral de c até d de f de x, y. Isso aqui é igual a h de x, esse primeiro pedaço, menos h de x0. É dx? Não, é dy. Espera aí, dt dx? Não, dt dy. Menos h de x0. Então, o que a gente concluiu? Olha, essa expressão é igual a essa expressão. Então, cadê o giz? Tá, esse aqui. Então, o que nós temos é que h' de x vai ter que ser igual a f' de x. E vamos dizer, pelo teorema fundamental do cálculo, bom, o que a gente está fazendo é, na nossa notação, vamos chamar isso aqui tudo, vamos dizer, de f de t. Tá, vamos dizer assim, nessa notação que a gente está aqui chamando, né? Seria o nosso f de t. Então, o teorema é f' de x e substitui o t por x, pela parte interna. Então, é exatamente igual à integral de c até d de del f del x no ponto x, y, dy, que era o que a gente queria demonstrar. Então, por isso que a gente podia usar Fubini, tudo é contínuo, não temos nenhum problema, e acabou. Bom, então agora o que a gente vai precisar provar, agora aquele exercício que a gente fez no início da aula, que sugeriu no início da aula, é pegar o h de x igual a integral de 0 até x de f de ty dy. Ty dy, né? F de ty, não, f de xy dy. Então, a sugestão que a gente vai fazer é considerar essa função auxiliar aqui, ó, f de xt, exatamente igual a integral de 0 até t de f de x, y, dy. E agora, o que a gente sabe é em que a gente depois vai fazer t igual a x. E pela regra da cadeia, tá, vamos chamar essa função. Nós temos que h de x é igual a f de x, x, e a regra da cadeia diz o seguinte: h' de x é igual a derivada em relação à primeira ordem
no ponto xx, a derivada disso em relação a x é 1, mais a derivada em relação à segunda no ponto xx, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x. Então, quem é del f del x no ponto xx? Ó, del f del x vai ter que substituir essa expressão aqui por x. Então, isso aqui vai dar exatamente igual a... Bom, primeiro, é igual a integral, substitui o t por x. Antes de tudo, del f, quando a gente deriva del fzão del x, a gente deriva aqui dentro, por del f del x. Isso foi o que a gente provou da regra de Leibniz. Então, vai ser integral de 0 até x de del f del x no ponto xy dy, mais, agora o que a gente vai fazer é quem é del f del t. Del f del t, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente substitui isso aqui. Tá? Então seria del f del t é exatamente f de t. Y. Opa, desculpa. Del f del t del f del t substitui y por t. É exatamente f de xt. Mais f, mas como que é xt? De x. Tá? Então, só para avisar, se a gente, o que a gente tem aqui, del f del t, é igual a soma integral e substitui a variável pela correta, vamos dizer assim. É igual a f de xt. Então, foi isso que a gente fez. Já é essa fórmula, é só pegar o f de xx e aplicar a regra da cadeia. Tá, então, só para... Claro, agora, se a gente quiser mudar aqui por um a de x e um b de x, botar duas funções, é só considerar mais variáveis. No fundo é isso. E aplicar a regra da cadeia. E é isso que eu queria falar para vocês.